Fala galera concurseira! A disciplina é sobre arquivologia e o mapa mental de hoje trataremos sobre os conceitos iniciais dessa disciplina. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à disciplina de arquivologia, trataremos hoje tanto sobre os arquivos públicos e privados, a legislação arquivística e algumas observações. Sobre os arquivos. Os arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Os arquivos são uma acumulação ordenada de documentos por uma pessoa física ou jurídica, ao longo de sua existência, independentemente da natureza do seu suporte. Os arquivos são criados ou produzidos em um único exemplar ou em um número limitado de cópias. Devem ser preservados em função do seu valor. A finalidade do arquivo é servir de apoio à administração, que é a finalidade principal, e servir de base para a história, que é a finalidade secundária. Arquivo versus biblioteca. Objetivos comuns: guardar e ou preservar documentos e dar acesso aos documentos. Fatores de diferenciação: a origem e o emprego ou uso dos documentos. Então, com relação ao arquivo e à biblioteca, nós temos o seguinte: o objetivo do arquivo é funcional. O objetivo da biblioteca é cultural. A quantidade de exemplares do arquivo é único ou limitado. Da biblioteca é múltiplos. A forma de ingresso do arquivo é por meio de produção ou recebimento. Da biblioteca é por meio de compra, doação ou permuta. A acumulação de documentos do arquivo é de maneira orgânica ou natural. Da biblioteca é de maneira feita de coleção ou artificial. Classificação dos documentos de arquivo varia de instituição para instituição. E a biblioteca ela é padronizada. Arquivo privado. Não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior. Pode ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor. Pode ser depositado a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Características dos arquivos. Os arquivos podem ser de maneira naturalidade ou organicidade. Trata da forma de acumulação dos documentos no decorrer da execução das atividades, progressiva, natural ou orgânica. Tem como característica o interrelacionamento. Um documento de arquivo estabelece relações com outros documentos e com o organismo produtor. Possui imparcialidade. Os documentos arquivísticos são inerentemente verdadeiros. Possui autenticidade. Capacidade de se provar que um documento efetivamente é o que disser que é, livre de adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção. A rastreabilidade é uma das maneiras de se verificar e confirmar a autenticidade dos documentos. Possui também a unicidade. Cada documento assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. Observação. Conceito de documento. O documento é toda informação registrada independentemente do suporte utilizado. É a combinação do suporte com a informação nele registrada, utilizada como prova ou para consulta. Suporte é o material em que a informação foi registrada. O tipo de suporte não influencia na definição de se tratar ou não de um documento. Exemplo: papel, CD, fita, mídia, película, papiro, pergaminho. Principais pontos da legislação arquivística. Arquivo Nacional. É responsável pelo recolhimento dos documentos permanentes do órgão do Poder Executivo Federal. No Legislativo ou Judiciário Federal, os próprios órgãos deverão controlar seus documentos permanentes.
Nas demais esferas, a lei prevê que deverá haver legislação própria para regulamentar os critérios de vinculação dos arquivos. Conselho Nacional de Arquivo, também conhecido como CONARC. Órgão colegiado, instituído no âmbito do Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. É um órgão vinculado ao Arquivo Nacional. É responsável pelo Código de Classificação de Documentos de atividade e meio dos órgãos do Poder Executivo Federal. Sistema Nacional de Arquivo, também conhecido como SINAR, tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos ou Privados, visando a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivo. Refere-se a todos os órgãos ou arquivos. O órgão central é o Conselho Nacional de Arquivo, CONARC. Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, conhecido como SIGA, possui atividade de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Refere-se ao Poder Executivo Federal. Órgão central, Arquivo Nacional. Então, para fechar, falou em Sistema Nacional de Arquivos, refere-se a todos os órgãos ou arquivos. O órgão central é o órgão central. O órgão central é o CONARC. Falou em Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. Falou em gestão, refere-se ao Poder Executivo Federal. O órgão central é o Arquivo Nacional. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.